Essa é a segunda parte da aula 7, falaremos sobre difração de raios X. Eles foram descobertos em 1895 por Röntgen, que logo viu que eles eram ondas eletromagnéticas, e em 1912 Max von Laue percebeu que para que se pudesse observar difração de raios X, que tem comprimento de onda bem menor do que o comprimento da luz visível, os comprimentos de onda de raios X variam de picômetros até alguns décimos de nanômetros. Então, para que se tivesse uma difração de raio-x, ele percebeu que teríamos que ter uma rede de difração de tamanho compatível com os comprimentos de onda deles. E essa rede de difração seriam os cristais, que têm planos em 3 dimensões, que se estendem, né, de forma ordenada por todo o cristal. A difração de raio-x ocorre pelos átomos, mais precisamente os raios-x interagem com os elétrons do material. Se considerarmos primeiramente um plano com seus átomos distribuídos nesse plano, nós vimos que em uma frente de onda, um feixe que está incidindo nesse átomo e o feixe 1A incide nesse outro átomo, para que eles possam incidir formando um ângulo θ, né, com o plano cristalino, para que eles possam sair aqui em fase, para que se possa observar a interferência construtiva, é necessário que essa distância percorrida por esse feixe depois de ter sido difratado, e essa distância que esse feixe ainda vai correr até chegar nesse átomo para sair aqui junto com o outro, tem que ser iguais. Aqui temos então 2 triângulos com o mesmo lado, um lado deles é o mesmo, e se nós temos essa distância desse triângulo igual à distância desse triângulo, este ângulo θ só pode ser igual a este ângulo θ desse lado que nós representamos aqui transladado. Então, para que ocorra difração, é preciso que o ângulo formado pelo feixe incidente e o plano cristalino seja igual ao ângulo formado pelo feixe difratado e o plano cristalino. Se nós agora pegarmos os planos igualmente espaçados por uma distância d, considerando um feixe que é difratado por um átomo que está aqui no plano de cima e um feixe difratado por um átomo que está no plano de baixo, vemos que o feixe de baixo percorre uma distância maior do que o feixe que incide no plano de cima. Para que eles estejam em fase aqui, a diferença de caminho tem que ser um múltiplo inteiro de comprimento de onda. Nós temos essa distância aqui, né, de cada lado. Aqui temos θ, isso aqui como faz 90 graus, eu tenho 90 menos θ, de novo 90 graus aqui, 90 menos θ, o mesmo ocorre deste outro lado. E o feixe percorre 2 vezes essa distância, né? De um lado só nós temos essa distância d, portanto esse vermelho é d seno θ. Mais d seno θ desse lado, nós temos que 2d seno θ tem que ser igual a m lambda, com m igual a 1, 2, 3, assim por diante, para que nós possamos ver a difração de raio-x. Essa é a famosa lei de Bragg. Percebendo que, diferente do que nós vimos para a difração da luz por fendas alinhadas, aqui no raio-x nós temos um fator 2 aqui multiplicando d seno θ. E diferente do que nós vimos na reflexão da luz, em que o ângulo de incidência e o ângulo de reflexão são os ângulos formados entre o feixe e a normal, aqui o ângulo θ é formado entre o feixe e o plano cristalino. E uma coisa que os livros didáticos costumam negligenciar é que o ângulo de espalhamento é o ângulo formado pela direção do feixe incidente e o feixe difratado.
Como esse ângulo aqui é teto, é oposto pelo vértice com esse ângulo, e o feixe difratado também forma um ângulo teta com o plano cristalino, o ângulo de espalhamento é 2θ. E para finalizar, temos um problema que dá o ângulo de espalhamento, 2θ, em que ocorre a primeira ordem de reflexão, e pede o ângulo para o qual 2θ, para o qual a segunda ordem de reflexão ocorre.